Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês, como vocês já viram aí na legenda, como foi que eu perdi 18 quilos em 4 meses. Vamos lá. Bom, então, eu vou contar um pouquinho da minha história bem rapidinho, porque eu quero fazer um vídeo bem rápido, mas pra poder dar essas dicas mesmo, que algumas pessoas vieram me perguntar o que eu andei fazendo e por que eu fui perder tantos quilos assim, né? Não só por conta da gestação, depois da gestação, que eu ganhei em torno de 10 quilos na gestação, eu não engordei tanto assim, né? Contando com o peso do Miguel e mais o meu, eu lembro que no final eu fiquei uns 10 quilos para 12 quilos a mais, assim. E assim, isso pode ser muito para muita gente, mas eu sei de mulheres que engordam um pouco mais e é normal, é um período que muda completamente o nosso corpo. Mas eu fui atrás do processo de emagrecimento mais por questão de saúde, não foi só pela estética, não foi, claro que isso conta muito, principalmente para uma mulher, né? Mas foi mais assim, por questão de saúde. Há alguns anos atrás, mais especificamente assim, uns 6 para 7 anos, eu tive uma pré-diabetes. Então, desde lá, eu já comecei a não comer açúcar. Eu já cortei açúcar, assim, e o carboidrato só integral, né? Então, tudo que eu como hoje, que eu já mudei lá atrás, é tudo integral. E aí eu tratei essa pré-diabetes, né? Usei o medicamento e tal, não preciso falar nome aqui, mas eu usei medicamento e na época eu consegui perder uma quantidade boa de peso, mas não foi assim o tanto que eu precisava, né? Ainda ficou faltando alguns quilinhos ali. Mas enfim, consegui controlar, graças a Deus, e ficou por anos controlado, nunca mais tive, fiquei curada, né? Então, graças a Deus, eu não tive mais. Mas depois da minha gestação, né, durante a gestação eu tive alguns probleminhas também, na minha tireoide desregulou, né, e aí depois da gestação também, como eu tinha engordado um pouco, assim que o Miguel nasceu, eu emagreci tudo aquilo que eu engordei na gestação, mas eu acho que a ansiedade da, da vivência da maternidade, a amamentação, veio tudo, né? Virou uma bola de neve. Eu acabei engordando muito mais do que eu já tinha engordado na minha própria gestação. Então juntou, porque eu já engravidei acima do peso um pouco, né? Não era aquela coisa assim muito exagerada, mas eu já tava um pouco acima do peso. E aí, depois o que eu perdi na gestação, eu acabei engordando de novo. Então, o que aconteceu? Eu virei pré-diabética de novo. Então, eu comecei a fazer um tratamento, falei, agora eu preciso ter vergonha na cara de arrumar um jeito de cuidar da minha alimentação e eu vou emagrecer. Então, por isso que eu vim trazer esse vídeo contando pra vocês um pouco o que eu fiz pra perder tantos quilos assim em pouco tempo, né? Porque pra muitos isso pode ser muito tempo, mas na minha concepção, eu acredito que foi um pouco rápido, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de fazer exercícios, então eu vou contar pra vocês um pouquinho isso aí também. A primeira dica que eu vou dar pra vocês, pra emagrecer, é o foco. Esse é o principal objetivo pra quem quer emagrecer e pra tudo que a gente vai fazer na vida, né? Então, a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça, porque eu já tentei fazer dieta várias vezes, e eu nunca tinha pensado exatamente assim, vou emagrecer, eu preciso, é isso que eu tenho que fazer. Eu falo assim, tem que emagrecer, sabe? Então, aí eu vi alguma coisa gostosa, queria comer, vi alguma coisa diferente, ia atrás, então não. Primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça foi foco, porque quando a gente mentaliza isso, o nosso subconsciente, né, ele já, consequentemente, o nosso corpo já começa a responder por aquilo. Então, o principal, quer emagrecer? Então, primeiro coloca aqui. Aí o seu corpo vai começar a responder os estímulos que você for dando pra ele. E eu coloquei isso na minha cabeça, quando eu fiz isso, eu comecei a ter resultado. Porque a partir do momento que eu fazia dieta, que eu tentava segurar minha boca, no outro dia eu já tava comendo tudo de novo. Ah, eu vou comer porque não emagrece mesmo. Sabe aquela coisa que a gente desiste no mesmo ato? Então, a partir do momento que eu comecei a ter mais foco, eu comecei a entender que aquilo ia pra frente. Aí mudou. Aí o negócio foi. Então, foco. Segunda dica, alimentação, porque eu contei, né, no começo do vídeo, que apesar de eu comer só coisa sem açúcar, com adoçante, integral, papapá, eu ainda assim comia muito carboidrato. Ainda tem essa fraqueza minha aqui de comer muito carboidrato, mas eu não como muita farinha branca, eu evito ao máximo. Então, o que eu tento trocar, né? Trocar mais os alimentos com farinha pelos alimentos que não tenham tanto carboidrato. Então, assim,
Tá com vontade de comer um macarrão? Beleza, come um macarrão integral ali. Mas os outros dias da minha alimentação, eu como arroz integral, eu tento colocar uma batata. Se eu coloquei apenas um carboidrato, é o suficiente, né? É o que a minha médica sempre fala pra mim. Você não pode misturar carboidrato, porque isso ajuda o nosso corpo a ganhar mais estímulos pra gente querer gastar. E se a gente não gasta, o que acontece? A gente vai engordando mais. Então, eu sempre coloco um carboidrato, né? E não só essa questão do carboidrato, mas sim, troquei o açúcar pelo adoçante, ótimo. Mas o que eu posso evitar de colocar os dois, eu evito. Tento mais pelo natural, né? Então, eu tento ir... A alimentação, ela é a principal aliada também no processo de emagrecimento, né? Terceiro ponto, hidratação. A gente precisa, o nosso corpo pede. E quando a gente tá tentando emagrecer, quando a gente vai emagrecer, já coloca na cabeça. Quando a gente vai emagrecer, a gente precisa hidratar o nosso corpo. Porque às vezes a gente acha que tá só com fome e vai só comer. E esquece de beber água. E a água, ela é o principal para o nosso corpo, né? Existem estudos aí que a gente pode ficar dias sem comer, mas a gente não pode ficar dias sem tomar água, porque senão a gente morre. Então a água, ela é fundamental para o nosso organismo. Eu tô dando risada, mas é sério. É fundamental para o nosso organismo. Então, para emagrecer, bebe muita água. Porque com isso, a gente vai hidratando o nosso corpo com a água, que é o que a gente precisa. E esquece de ficar beliscando comida o tempo inteiro. Quarto ponto, exercício que eu seja capaz de fazer, que eu consiga, que não vai ser um sacrifício. Eu coloquei essa frase gigante, por quê? Porque eu falei pra vocês no começo do vídeo também que eu não sou uma pessoa que ama fazer exercício. Eu acho maravilhoso quem tem essa, né, de gostar de ir pra uma academia, de querer correr e tal. Eu tenho vontade, eu quero, mas só que eu começo, aí eu já começo a entrar na rotina, já fica aquela coisa, ai, não vai dar muito certo. Mas a gente precisa fazer. Então, o que é o que eu mais faço? Eu ando, porque eu sei que é uma coisa que eu não vou desistir. Então, a gente já tá sem carro mesmo, já tá andando pra cima e pra baixo, mas eu procuro fazer muita caminhada, porque é a caminhada que me ajudou a emagrecer. Além da alimentação, da hidratação, do foco, a caminhada. Então, assim, se eu não tenho muita... Às vezes eu faço alguns exercícios em casa, então eu procuro achar coisas que eu vá gostar de fazer, mas eu não fico parada, porque a gente precisa movimentar o nosso corpo. Ele precisa desse estímulo também pra ajudar no processo de emagrecimento. Então, não precisa ser uma coisa forçada. Faz uma coisa que você goste, né? Ah, gosto de pular corda. Beleza, separa ele de 15 minutos do seu dia pra você pular corda. Acabou, né? Você vai começando devagar, que com o tempo isso vai virando uma rotina. Aí a gente vai acostumando, nosso corpo vai acostumando, a gente consequentemente vai começando a gostar daquilo, né? Não tô falando que eu amo, eu não amo, eu preciso, então eu faço porque eu preciso e aí consequentemente eu acabei gostando, né? Então eu gosto muito de andar, eu gosto pra caramba, isso eu gosto de andar muito, né? Mas eu não gosto de ficar lá fazendo muita musculação, essas coisas assim. É uma coisa legal que a gente sabe que tá sendo saudável, a gente tá fortalecendo o nosso corpo. Os passarinhos ao fundo. Mas a gente não precisa fazer uma coisa forçada. Então procure um exercício que você goste de fazer. E a outra coisa importante também, que são os horários da alimentação, né? Uma coisa que eu tento manter é aquela alimentação de 3 em 3 horas, né? Então tomei um café da manhã, deu umas 3 horas ali antes do almoço, come uma fruta, come uma bolachinha saudável, alguma coisa assim. Tenta não ficar tanto tempo sem comer, porque o que acontece quando a gente fica muito tempo sem comer? Quando a gente senta pra comer, a gente quer comer tudo que tem na nossa frente. E eu falo isso porque eu sou assim, eu faço isso. Então, uma coisa que eu, né, por conta da hipoglicemia, né, que foi a pré-diabetes, que eu precisei fazer isso também, eu já comecei a criar esse hábito de não deixar tanto tempo sem comer. Porque quando eu fico muito tempo sem comer também, além de eu comer mais, eu passo mal. Então, meu organismo já fica meio mole, né? Eu já começo a ficar meio tonta. Então, é interessante a gente criar esse hábito de estar comendo de 3 em 3 horas, porque a gente come menos, né? Em picadinhos. E aí a gente não chega, senta na mesa assim, e quer comer até o prato que tá ali na nossa frente. É interessante que a gente faça essa alimentação um pouco mais picada mesmo, de pouquinho em pouquinho, pra gente poder ir melhorando. E por último, eu comecei falando de foco, determinação. Eu acho que também é fundamental, né? A gente foca, a gente imagina aquilo ali, mas a gente tem que ser determinado, né? A gente precisa ser determinado. Então, assim, beleza, foquei, vou atrás, vou correr atrás disso, vou emagrecer, peraí, vamos lá.
Então você se determina um caminho e vai. E quando eu falo isso, é porque eu falo assim, às vezes a gente vai no aniversário, às vezes chega uma pessoa, né, uma visita na nossa casa, aí você quer fazer uma coisa especial para aquela pessoa, certo? Pode fazer, você pode comer, né? Mas determina o quanto você vai comer ali. Eu fiz um bolo de chocolate bem gostoso com cobertura. Eu vou ficar só olhando a visita comer? Você não precisa ficar morrendo de vontade. Come um pedaço, come um tanto que é suficiente para você falar assim, ótimo, tô saciado, você não precisa comer a metade do bolo, né? Então, a determinação também é fundamental para esse processo de emagrecimento. Uns 4 meses, né, fazendo essas mudanças e eu ainda continuo com elas. Eu ainda tenho peso para perder, né? Um dia, quem sabe, eu conto pra vocês quanto que eu pesava, quanto que eu perdi, quanto que eu tô pesando agora, né? Mas eu acho que isso vai muito, assim, de cada organismo mesmo, né? O processo de emagrecimento, ele é um processo único de cada um. Então, a gente não tem que querer comparar o corpo de alguém, a altura de alguém e tal. É claro que existe, né? A ciência mesmo prova que existe o IMC, né? Então, os cálculos lá certinho que o pessoal calcula pra gente, eu não sou médica, não vou ficar entrando nisso. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que não adianta a gente querer comparar um corpo com o outro. Não adianta porque você virou mãe, você engordou tanto, então peraí, então você tem que emagrecer tanto, sabe? Eu acho que essas coisas não funcionam. Eu acho que o que importa é a gente estar bem, né? Mas a gente tem que estar com saúde também. Então, eu falei pra vocês, eu fui correr atrás principalmente por conta da minha saúde, né? Então, isso fez toda a diferença pra mim. E acho que é assim que a gente tem que estar, saudável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo. Tchau!